Fecha a porta. Céia. De Céia. Agora Céia. Tem que ligar, liga. Espera. Som. Amém, irmãos? Boa noite. Queria chamar todos para estarmos juntos nesta noite, para cultuar e louvar o nosso Senhor. Amém? Vamos começar o culto. Gostaria que todos ficassem em pé. Vamos lá. Nós vamos estar orando. Depois nós vamos estar ouvindo louvor com o nosso ministério de louvor. Amém? Senhor Deus, amado Pai, graça te dou, meu Deus, neste dia, por mais um momento de poder falar contigo, reunida como em igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado sobre esta igreja, Pai. Nós estamos aqui para junto te louvar, junto para te engrandecer, junto para dizer que tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, seja sobre nós nesta noite, caminha no nosso meio, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Toma, Senhor, o primeiro lugar neste culto, Pai. Te agradecemos pelos irmãos que já estão aqui, aqueles que estão a caminho, o Senhor guarda e livra de todo o mal, aqueles que não puderem vir por algum motivo, alguma situação, te peço também que o Senhor os guarde, Pai. Também te peço, meu Deus, para aqueles que estão desanimados, abatidos, tristes, Senhor, anima teu povo, fortalece cada um, Senhor, que eles possam não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que também estão enfermos, de algum motivo não vão estar junto conosco, Senhor é o Deus dos deuses, Senhor é o médico dos médicos, Senhor é o Senhor dos senhores, tu é o Deus da nossa vida, da nossa existência. O Senhor pode curar se assim for a tua vontade, Pai. Queremos ficar só na tua dependência, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Agora receba, meu Deus, os louvores, receba a mensagem, Senhor. Eu sei que tu já preparou para vir ao nosso coração, que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, não como o homem preparou, mas o que o Senhor preparou, Pai. Senhor, muito obrigada por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o ministério de louvor para estar junto com a igreja louvando ao Senhor nesta noite. Aleluia. Boa noite, queridos, na graça e na paz do nosso Deus. Amém? 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 Glória a Deus. Você já agradeceu ao Senhor hoje? Pelas bênçãos, pelos livramentos, pelo pão de cada dia, por tantas bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. E que possamos ter esse sentimento no nosso coração, um sentimento de gratidão. Que o Senhor, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos abençoado, Ele tem estendido suas mãos sobre nós, mesmo nós não merecendo. Apesar de nós sermos quem somos, o Senhor tem nos abençoado. E tudo é pela graça. Se estamos aqui hoje, é pela graça. Se conseguimos fazer qualquer coisa, é pela graça, porque nada é mérito nosso.
tudo vem dele. Então sejamos gratos ao Senhor por mais um dia que Ele nos deu, por mais uma oportunidade de louvar e engrandecer o nome dele. Adoremos ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Você é grato? Aleluia. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Agradeça ao Senhor, irmão. Aleluia. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Você recebeu? Recebi, aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Adora Ele. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Ele é tudo, irmãos. Aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, oh. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó
me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, 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 recebi. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E quem é como nosso Deus, né? Obrigada, Deus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é como tu, Aleluia. Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há. Que maravilhoso, maravilhoso e admirável, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é admirável, do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Aleluia. Não há ninguém igual a ti. Não há, não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.
maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia, aleluia, em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Eu declaro, maravilhoso, Maravilhoso, aleluia, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Mais uma vez, maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, aleluia, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, ele não vai, irmãos, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aleluia. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, que faz o leão jejuar, aleluia. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá o escape e livramento. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, ele não vai, aleluia. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, ele não te desampara. Aquele que acalma o vento,
aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá o escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá o escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá o escape e livramento. Aleluia. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria apresentar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos agora abrir nossa Bíblia. Nós vamos ler o texto de Mateus. Mateus 7. Do 24 ao 27. Eu gostaria que toda a igreja ficasse em pé. Nós acabamos de sentar, mas é bom levantar de novo. Depois nós vamos continuar em pé, tá? Que nós vamos louvar o hino do cantor cristão. Já queria depois chamar a irmã Isabel, a diácona Isabel e José Roberto. Vamos lá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparada ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Nós estamos vendo aqui uma passagem bem conhecida, né? Um texto bem conhecido. Mas aqui a palavra de Deus quer nos dizer nessa noite: aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica, será considerado como essa casa que foi construída na areia. Qualquer coisa, qualquer circunstância, qualquer coisa pode ela vir a desabar. Mas aquela casa que constrói aquela que constrói a sua casa na areia e na rocha, ouve e pratica, ela será considerada aquela que não vai desabar. Pode vir a tempestade, pode vir os ventos, pode vir tudo, mas ela vai ficar firme, porque ela foi construída em cima da rocha. Amém? Vamos cantar o hino 300 e... Não, é isso. Caraca, ele já tá ligado. E o momento ofertório, tá, irmão? Agora, tá? Aproveita o momento ofertório, que nós vamos ofertar a casa do Senhor. Que alicerces tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que têm. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ei-lo sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Glória a Deus. Gostaria de chamar a irmã Beth para estar orando pelos dízimos e oferta. Esqueci, irmão. A oferta era no coração, né? Mas ela vai ser destinada para beneficência, tá? Todas as ofertas que foi alçada ali na nossa gasofilaço vai ser para beneficência. Amado Deus e eterno Pai, primeiramente eu quero te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Te agradecer pelo privilégio de estarmos dentro da tua casa nessa noite, Pai. Muito obrigado. Agora eu quero te agradecer também por todas as pessoas que contribuiu nessa noite com seus dízimos e com as suas ofertas. Senhor, visita os nossos lares, as nossas despensas e não deixe que nada venha faltar no nosso lar, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E o Senhor vai continuar abençoando cada uma das famílias aqui representadas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Tá, olha. Pode sentar, igreja. Gostaria de chamar os aniversariantes da semana. Tem a irmã Jupira, dia 15. Uhul! Vem cá. E a irmã Elisângela está presente? Tá, não, né? Então vamos ficar só com a nossa, a nossa mais novinha. Amém? Vem cá, pastor, orar por ela, pastor. Pela nossa amada irmã Jupira, que já chegou a nós, né? É uma bênção na nossa vida. Quantos anos, irmã? 85. Eita, Jesus. Quero chegar a 85 assim, né? Isso, vem pra cá. Aparecer ali. Viu? Faz uma pose ali bem bonita pra gente. Bênção do Senhor, né? Aí, irmão José. Então vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado por essa noite. Somos gratos por tudo que nós já vimos, já ouvimos, ó Deus, nesta noite. E agora eu quero agradecer pela vida da tua filha, que completa mais um ano de vida, ó Deus, na tua presença. Muito obrigado, Deus, pela preciosidade que ela é, pela preciosidade que ela é para o Senhor, para a sua família, ó Deus, e para a nossa igreja. Que o Senhor acrescente dias ditosos, ó Deus, na sua presença, que o Senhor dê a saúde, que o Senhor dê a bênção e a paz, e que os sonhos do Senhor, as realizações do Senhor, ó Deus, estejam, ó Deus, cada vez mais presentes, ó Deus, na vida da tua filha. Muito obrigado, a abençoe poderosamente, que ela cada vez mais esteja na tua presença, glorificando e exaltando o seu nome também, Senhor. Estenda, ó Deus, esta oração também à nossa irmã diaconisa Elisângela, ó Deus, que hoje também não pôde estar por causa da sua saúde. Senhor, entra com providência, abençoe da mesma forma, Senhor, que ela também, ó Deus, venha cada vez mais estar na tua presença. Ó Deus, que teu Espírito Santo venha nesse momento cuidar da saúde da tua filha, abençoá-la e acrescentar anos, ó Deus, cada vez mais na tua presença. Muito obrigado, somos gratos por essas vidas especiais, ó Deus, para o Senhor, para a nossa igreja. Que o Senhor fale conosco nessa noite, nós agradecemos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Ela é tão linda que ela traz presente pra gente, tá? Ela merecia ganhar presente, ela traz pra gente, né? Para as meninas. Agora eu gostaria de chamar as meninas para estar cantando, as mulheres. MCM. Nós vamos estar louvando esta noite. Amém? Vocês estão lá. Por que tu não pegou? Vocês estão perdidas? Na casa do pai? Agora para aqui do meu ladinho. Não entendi. Amém. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Nós vamos estar louvando. Já até apareceu aqui, né? Que esse louvor que diz sobre o maior troféu. Às vezes nós, nessa terra, nós lutamos por tantas coisas, queremos conquistar tantas coisas, mas o maior prêmio que nós vamos receber um dia, alguns de nós já recebemos, é ter o nosso nome escrito no livro da vida e num dia nos encontrarmos com o nosso Pai, lá no nosso lar, lá na nossa casa. Então que essa seja a nossa alegria. Se muitas vezes as nossas demandas que a gente coloca diante do Senhor, a gente recebe um não, às vezes a gente quer uma coisa e o Senhor não nos permite viver, não nos dá, mas o melhor presente a gente já recebeu, que é o nosso nome escrito no livro da vida e a certeza de que um dia nós estaremos junto com Ele. Amém?
meu Deus, pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu o abraçar. No resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu o abraçar. No resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia. Que o meu nome está escrito lá. Mas agora se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o maior troféu é saber da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, glória a Deus. Estamos preparados para essa chamada? Quando o Senhor nos chamar, nós vamos receber o maior troféu, irmã. Amém? Você crê nisso? Amém. Vamos chamar nosso pastor agora para estar ministrando a palavra do Senhor no nosso coração nesta noite.
E gostaria de chamar a irmã Jussara para estar orando por ele, tá? Jussara, ora pelo nosso pastor. Esse momento que é tão importante como qualquer momento aqui nesse culto, nesta noite, mas que nós vamos ouvir o Senhor falar conosco, amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, eis o teu servo, Pai. Senhor, dele toma ele nas tuas mãos, Senhor Deus, esvazia ele de si mesmo, e que o teu Santo Espírito possa encher o teu filho nesta hora, para que ele possa falar aos nossos corações, Pai. Trabalha nas nossas mentes e nos nossos corações, para que a gente possa ouvir a tua santa palavra. Ser com o teu filho nesta hora, dê a ele discernimento e sabedoria em tudo aquilo que ele for falar, que seja para a honra e glória do teu nome. Assim eu te oro agradecida já por tudo, no nome santo do teu filho amado Jesus. Amém, Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Maravilha. Nesse momento eu quero fazer menção dessa oportunidade que estou tendo para orar, consagrando um bem, né? Então chegou até as minhas mãos uma chave de um carro, né? Não de um carro, de uma caminhonete, não é isso? Vem cá, Ronaldo, vem cá. Você vai entender porque eu estou também te chamando aqui. Ronaldo pediu para que a gente orasse, né, entregando essa chave. Mas nesse momento também eu queria orar consagrando vidas nessa noite. Principalmente, irmãos, eu tenho, por exemplo, a gente tem a ausência de alguns irmãos hoje que estão com enfermidade, né? Mas se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você também. Aproveitar nesse momento para estar orando por você. Alguém? Isso, sabia que ia ter, né? Isso aí. Isso. Deus tem me incomodado desde que eu cheguei aqui para orar pelos irmãos, né? Isso. Vamos orar consagrando caminhonete, que essa caminhonete sirva para você levar bastante gente, né? Isso. E você merece. Eu tenho certeza que foi fruto de bastante trabalho. Tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos estender nossas mãos para cá. Abençoe a vida desses irmãos. Agora, sobre as tuas mãos estão as mãos de Deus, abençoando esses irmãos que aqui se encontram. Senhor, nós somos gratos, porque estamos, ó Deus, diante da tua presença, estamos diante do teu povo, e somos gratos porque tudo vem de ti. Ó Deus, nada do que temos, ó Deus, nada do que vamos conquistar vem de nós mesmos. A tua palavra diz que Davi chegou, diz: Senhor, tudo que é teu nós te entregamos, e nós oferecemos primeiramente a nossa vida em oferta agradável ao Senhor. E em segundo momento, Senhor, está aqui a chave, ó Deus, da caminhonete que o teu filho, pela tua boa mão, pela tua misericórdia, ele adquiriu. Senhor, nós sabemos que é o Senhor que nos favorece, é o Senhor que nos abençoa, e nós rendemos louvores, honras e glórias ao Senhor, e nós consagramos, ó Deus, essa caminhonete, nós consagramos esse veículo nas tuas mãos, nós consagramos a vida do teu filho nas tuas mãos, e pedimos, Senhor, que o Senhor use poderosamente, ó Deus, o teu filho, quando ele estiver naquele veículo, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para proteger, ó Deus, este veículo, livrando de todo mal, livrando de toda investida do mal e dando vitória ao teu filho a cada dia. Muito obrigado. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, esta caminhonete para a honra e a glória do teu nome. Agora também estamos diante do Senhor, Deus, clamando pelos irmãos que estão enfermos. Senhor, nós não temos prata nem ouro, mas nós temos uma palavra que diz que o Senhor é poderoso para curar, para trazer a cura, para mudar a história desses irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, porque eu sei que estamos diante de um Deus verdadeiro, de Deus vivo, que levou sobre si as nossas enfermidades. Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia, nós clamamos pela tua cura, nós clamamos, ó Deus, por transformação nessa noite.
Muda o diagnóstico do médico, Senhor. Ó Deus, os teus filhos venham contar, ó Deus, testemunho. Ó Deus, faço menção nesse momento da sobrinha da irmã Sônia também nessa noite, Pai. Toma ela em tuas mãos, ó Deus, que aquele AVC, ó Deus, venha, ó Deus, ser restituído, ó Deus, todo movimento, toda, ó Deus, condição, ó Deus, física daquela jovem. Senhor, o Senhor cuida dela, que o Senhor entre com providência. Eu quero entregar a vida da diaconisa Elisângela, que não se encontra aqui, mas, ó Deus, entregar todos esses irmãos, pedindo, ó Deus, o teu milagre, pedindo a transformação nesta noite, porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória para o Senhor, Pai. Muito obrigado. Entra com a tua providência, cura o teu povo e faça com que tenham saúde para a honra e a glória do teu eterno nome. Eu oro agradecido em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe vocês. Abra a tua Bíblia. Juízes capítulo 2. Juízes fica antes de Ruth. Se eu não te ajudei, não sei o que eu vou te ajudar. Fica depois de Josué. Agora eu te ajudei. Juízes capítulo 2. Eu quero falar de um tema que Deus colocou no meu coração. Quando uma geração deixa de conhecer o Senhor. E eu quero falar com você nessa noite sobre a causa e as consequências dessa geração. Não sei por que minha garganta ficou puxada esse dia, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, se a voz estiver um pouquinho mais grossa, não liga não. Todos acharam? Digam amém. Não acharam? Diga amém também. Amém também? Não. Então vamos lá. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sobre juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não faço nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os seus deuses e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conheceu o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Você pode repetir verso 10, em nome de Jesus?
Pode sentar em nome de Jesus. Quando uma geração deixa de conhecer o Senhor, é fato que o texto é muito conhecido e eu preciso, ainda assim, te contextualizar. Deus tinha levantado um povo chamado Israel para que fosse aquele povo por quem o mundo ouviria falar de Deus, porque o mundo seria alcançado por Deus. Israel foi a nação escolhida. Essa nação vai ao Egito e fica lá 430 anos. E Deus levanta Moisés, que tira o povo do Egito. Mas quando nós olhamos para esse povo de Israel, nós precisamos ver que Deus, ele de forma alguma errou com o povo. Deus não erra. Deus é perfeito. De forma alguma Deus abandona alguém. Deus não deixa o seu povo. E Deus veio cuidando de Israel desde o seu início. E deu vitória a esse povo. Deus chamou esse povo e disse a ele: você vai tomar posse de uma terra que mana leite e mel. Vocês tão somente precisam obedecer. Vocês tão somente precisam ser o povo de Deus. Mas a palavra do Senhor mostra claramente que esse povo chamado Israel, ora estava com Deus, ora estava longe de Deus, ora preferia outros deuses, ora preferia Deus, ora adorava outros deuses, ora adorava o Deus de Israel. Mesmo assim, esse povo chegou a uma terra prometida. Passou um tempo, Moisés foi recolhido, a palavra do Senhor diz que Deus sepultara Moisés, e Moisés passou o bastão. O bastão foi passado a Josué. Mas nós vemos que Josué não passou o bastão a nenhum outro. E aqui que eu quero me apegar. Porque o hiato, o vazio de uma geração a outra, o hiato, o vazio de uma geração que não transfere a outra geração. Aquilo que Deus fez. E quando eu olhei para esse texto, eu poderia continuar do capítulo, versículo 5 em diante, mas eu preferi pensar e orar ao Senhor, porque o capítulo 2, verso 1, fala muito sobre isso. Quando uma geração deixa de conhecer o Senhor, primeiro, você pensa comigo no versículo 1 que Deus falou: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito e trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Primeira coisa, quando uma geração esquece do Senhor, deixa de conhecer o Senhor, quando ela esquece o que Deus fez por ela. O anjo do Senhor sai de Gilgal e vai para Boquim. Gilgal era onde o povo de Israel se acampou após passar o Jordão. Gilgal era onde o povo de Israel celebrou a Páscoa. Gilgal era um lugar onde se celebrava vitória. E o povo está agora onde? O povo está em Boquim. Boquim significa lugar do lamento, aonde há lamento.
E aí, por que o anjo do Senhor sai e vai a esta cidade? Porque o povo estava lamentando, porque o povo estava longe do propósito de Deus. Josué morre, o povo tem que conquistar o restante da terra, mas a Bíblia já chama a atenção de que o povo se esqueceu do Senhor. Deus chegou para ele e disse: eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais. Uma geração que esquece do Senhor, ela não conhece o seu Deus. Nós fomos tirados do Egito, irmãos. Nós estávamos dando passos largos, longe de Deus. Deus nos tirou de lá. Tirou-nos do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Povo, você não pode esquecer, eu não posso esquecer. Você está esquecendo quem é o seu Deus? Você está esquecendo o que Deus falou, fez por você? Uma geração, quando começa a esquecer de Deus, ela deixa de conhecer a Deus. Uma geração que esqueceu os feitos de Deus, começa a se afastar de Deus. E eu penso que é isso que Deus tem visto hoje. Um povo que se esqueceu do que Deus fez. Então a gente valoriza mais as coisas de fora do que as coisas de Deus. A gente valoriza mais o que o mundo diz do que o que Deus diz. A gente valoriza mais aquilo que o mundo tem para nós do que o que Deus tem para nós. E Deus lembra eles dizendo assim: eu tirei vocês do Egito. Fui eu que tirei. Fui eu que tirei. Não foi Moisés. Fui eu que com mão forte fui lá e tirei do Egito. Mas eu disse: eu nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. Aonde que o povo errou? Deus nunca desfez uma aliança conosco. Sabe o que é essas alianças que Deus está falando? Primeiro, Deus fez uma aliança conosco, lá na criação. Gênesis capítulo 1, verso 28 ao 31. A palavra do Senhor diz: vocês serão fecundos, vocês produzirão, darão frutos, vocês terão filhos e vocês comerão dessa terra. Deus mudou a aliança dele conosco? Estamos nos alimentando daquilo que Deus nos deu. A palavra do Senhor diz que Deus fez alianças conosco, que nunca mudou a sua aliança. Presta atenção. Ele chegou a Noé e disse: a Noé, faça uma arca. E dentro dessa arca você coloque aqueles que ouvirem a tua palavra. Você sabe que entrou 8 pessoas. Deus falou a Noé: vou lançar um arco no céu como prova, como testemunha de que jamais voltarei a destruir os seres humanos por meio do dilúvio. Deus é fiel ou não é fiel na sua aliança que Ele fez conosco? Ah, pastor, tsunami, mas não vai matar todo mundo, não. Mata alguns. Não todo mundo. Deus não vai mais vir com o dilúvio. Mas Ele fez uma aliança, por exemplo, com Abraão. Quando Ele disse assim: Abraão, farei de ti uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Ele cumpre a sua aliança. Com Moisés, Ele fez assim: está aqui os meus mandamentos, aquele que cumprir os meus mandamentos viverá. E Deus tem cumprido as suas alianças conosco. O problema é o povo. A Bíblia, por exemplo, diz nesse texto que Deus falou uma coisa assim: quanto a vocês,
geração. Quanto a vocês, povo de Deus, quanto a vocês, povo de Israel, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Eles estavam tomando posse e ficaram naquelas terras outros moradores que eles não expulsaram, não conseguiram expulsar. Deus falou para eles o quê? Não faça aliança com nenhum deles. Ao contrário, derrubem os seus altares. Aonde é que uma geração erra? Quando ela quer andar com Deus e quando ela quer andar com o mundo. Onde é que ela estava errando? Eu sirvo a Deus de Israel, mas eu também sirvo aos deuses daqueles que lá estavam naquelas terras. Os deuses dos amorreus, dos jebuseus, os baalins, a Baal, as idolatrias. Eu ando com Deus, mas eu também ando com os altares dos outros ídolos. Ou melhor, eu ando com Deus e ando com os altares dos ídolos. Para mim é conveniente eu andar com Deus e andar também flertando do outro lado. Por quê? Porque nisso eu vou parecer um cara bom. Nisso eu vou ter acesso ao povo. Nisso eu vou fazer parte de tudo isso aqui. O povo de Israel estava vivendo uma dualidade de adoração. O povo de Israel estava, ora adorava a Deus, ora adorava os ídolos. E aí você pensa comigo assim, pastor, então, isso não tem nada a ver comigo. E aí a gente começa a pensar, será que não? Será que a geração que Deus está vendo hoje é uma geração que se volta só para Ele? Que está totalmente devotada a Ele? Ou será que, por exemplo, essa geração é uma geração que anda com pecados ocultos, amizades destrutivas, hábitos carnais, idolatrias modernas? Pastor, o que o senhor está falando? Porque o povo de Deus erra, a geração erra, quando ela acha que ela engana Deus. Quando ela diz que adora o Senhor e, na verdade, ela está vivendo uma vida longe de Deus. Quando ela diz que adora o Senhor, por exemplo, e a igreja acha que engana Deus. E a igreja acha que os pecados ocultos não são vistos por Deus. A geração que nós estamos vivendo é uma geração, por exemplo, que está querendo andar com os dois caminhos. O caminho de se dar bem e o caminho de adorar a Deus. Não tem como. Aquele que se constitui inimigo de Deus, amigo do mundo, é inimigo de Deus. Ou você adora a Deus, ou você entrega a sua vida verdadeiramente a Deus, ou você está vivendo essa idolatria moderna. Porque a gente vai idolatrar tudo que nos dá alegria, nos dá prazer. A gente idolatra o corpo. O corpo é bom, a gente tem que cuidar, é tempo do Espírito Santo. Esse pessoal que anda barrigudo aí, né? Cadê? Quem está barrigudo aqui? Só eu. Rogério, diácono Rogério. Não, você cuidar, esqueceu. Você cuidar do corpo não é ruim. O problema é você idolatrar nessas idolatrias modernas. Nós deixamos tudo. Trocamos Deus por tudo. E a gente quer ser uma geração diferente. E a gente volta. Rapaz, vou falar uma coisa com vocês. Pastor, bom mesmo era a minha geração. Mentira. Tinha um monte de 7-1 na igreja também. Tinha um monte de fofoqueiro na igreja também. Espero que você não tenha sido um deles. Não, pastor, minha geração, né? Mas uma geração que quer agradar o Senhor tem que andar para o Senhor. Uma geração que
hoje que estamos falando aqui, você que está aqui hoje, você é essa geração de hoje. Amanhã eu quero passar o bastão, encostar o ministério pastoral e dizer assim, não, na minha geração eu andei com o Senhor e não andei com os ídolos. Eu andei com o Senhor e não andei com o pecado oculto. Eu andei com o Senhor e não andei com as minhas idolatrias modernas. Eu andei com o Senhor e não andei com meus hábitos carnais. Eu escolhi servir a Deus verdadeiramente. Eu escolhi ser uma geração diferente, porque, convenhamos, o que isso vai fazer de diferença, pastor? Você vai se salvar nessa geração perversa. Essa é a diferença. Talvez você nunca vai impactar uma geração, talvez você nunca vai ser conhecido nessa geração como alguém que estava na mídia, como alguém que fez alguma coisa relevante. Mas uma coisa é certa, você vai ser a geração que Deus está vendo e a geração que Deus pode contar para fazer alguma coisa diferente nesse mundo. Deus está procurando você. A palavra do Senhor diz que Deus chegou para eles, falou o seguinte, no entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão os seus adversários e os seus deuses serão uma armadilha para vocês. Sabe o que Deus fez? Ah, é? É isso que vocês querem? Tá bom. Deixa os deuses dele aí no meio. De vez em quando, o que ele vai fazer? Ele vai te dar uma rasteira. De vez em quando ele vai fazer você pecar. O apóstolo Paulo diz que Deus entregou as paixões carnais àquele que vive da carne. Deus deixa. Porque você precisa ter condições de escolher. O que você quer? O povo escolheu o quê? Ficar flertando. Ora lá, ora aqui. Ora na bênção, ora na obediência, ora na desobediência. Deus falou para ele assim, tá bom, os deuses vão ficar aí no meio de vocês. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando que o povo estava errando porque achava que enganava ele. E o povo estava ficando no meio do caminho. Presta atenção. Quando nós não escolhemos a Deus, servir a Deus verdadeiramente, nós deixamos de ganhar o que os céus têm para nós. O que os céus têm para nós. E convenhamos, meu pastor falava, e veio à minha mente agora, você deixa de curtir o mundo com as suas carnes e as suas concupiscências. E você fica dividido. Você não sabe o que você quer. Presta atenção. Meu pastor falava que a gente, às vezes, fica nesse meio termo. Ora adora a Deus, ora serve a Deus com integridade, ora se entrega àquilo que não agrada ao Senhor, impede a gente de experimentar bem em qualquer dos lados. É claro que Deus está te chamando para você viver uma vida por excelência na presença dEle. E eu digo para você, a melhor escolha que você faz é viver uma vida reta, porque não tem maior prazer do que estar na presença de Deus. Não tem maior prazer de que quando você abre a Bíblia, quando você vai orar, Senhor, muito obrigado porque eu resisti ao pecado, muito obrigado porque eu não quis andar com o pecado, e agora eu estou aqui de cara limpa diante do Senhor, lendo a sua palavra. Fala comigo. Agora, nessa dualidade, vai lá e vem cá. A Bíblia diz que Deus ele é muito ciumento para te dividir com as coisas que tem no mundo, com o inimigo. Por isso também eu disse, não expulsarei. Deus deixou no meio deles. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras, a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Rapaz, daqui em diante,
se fosse eu ouvindo essa palavra de Deus, o que eu tinha que fazer? Me arrepender mesmo e mudar a vida. Você pega de Juízes, do capítulo 1 até o final de Juízes, o povo continua do mesmo jeito. Se você pega a história do povo de Israel até a vinda de Jesus Cristo, o povo continua do mesmo jeito. Ora adora ao Senhor, ora adora a Deus. Ora agrada ao Senhor, ora desagrada a Deus. Se você pega de Jesus Cristo até hoje, a igreja continua do mesmo jeito. Ora agrada a Deus, ora desagrada a Deus. Ora vive na carne, ora vive na presença de Deus. Ora flerta com o pecado, flerta com a idolatria, ora vive na presença de Deus. Deus tem chamado um povo, Deus tem chamado uma geração, uma igreja, para fazer diferença. É nesse tempo que, por exemplo, muitos não querem ouvir a palavra de Deus. Deus tem chamado uma igreja para se posicionar, para ser uma igreja em que Ele tem o prazer de usar. E aí, nós falamos assim, a minha geração está chegando ao fim. O que eu tenho deixado para essa geração? Porque a Bíblia depois, é muito interessante, que a Bíblia volta em Deuteronômio capítulo 24, ou melhor, em Josué capítulo 24, e começa a falar de uma geração. Que geração foi essa? A geração de quem? Josué. Josué e Caleb. Foi uma geração perfeita? Quem foi perfeito lá? Ninguém. Quem foi que tomou posse da terra prometida? A geração de Josué e Caleb. Será que a nossa geração vai tomar posse dessa terra prometida? Vivendo uma vida, ora na presença de Deus, ora longe de Deus? Estou falando de forma generalizada. Mas aí, quando diz a palavra do Senhor assim, depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Deus deu, Deus foi fiel na sua aliança, e Deus conduziu o povo até a herança. Deus guiou, Deus usou Josué. O povo foi, conquistou a terra, dividiu a terra, mas teve uma coisa: o povo não manteve a aliança com Deus. Isso quer dizer que eu posso conquistar e amanhã ou depois quebrar minha aliança com Deus. Isso quer dizer que você, por exemplo, que está aqui hoje, se você não andar na presença do Senhor, amanhã você pode estar longe de Deus. Quer dizer que amanhã, quer dizer que depois que uma geração morrer, pode ser que não tenha uma outra geração, porque a palavra do Senhor diz que cada um foi a sua herança, para possuírem a terra. Mas olha que coisa interessante. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Primeira coisa que você precisa pensar comigo aqui nesse texto: quando havia Josué, havia um povo que adorava o Senhor. Josué morreu, a adoração morreu também. Sabe qual é o problema disso? Uma geração que fica dependendo dos outros. Uma geração que fica dependendo dos líderes. A liderança de Josué, ela foi muito boa, mas ela teve falhas. Uma delas foi não levantar outros líderes. Mas Deus não ensinou somente o povo a adorar porque Moisés estava à frente. Deus deu a palavra ao povo. Deus não ensinou o povo a adorar quando Josué estivesse à frente. Deus deu ao povo a palavra. Quando Deus manda Moisés subir ao Monte Sinai e dá a ele a palavra, Deus manda transmitir a quem? Ao povo. E aí, há uma culpa de que Josué não separa uma nova liderança, e há uma culpa do povo, que é mais fácil, irmãos.
É mais fácil eu viver da forma como eu acho que tem que viver do que eu cumprir o que Deus tem para mim. Enquanto havia líderes piedosos, havia estabilidade espiritual. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. A geração que viu os milagres permaneceu firme por algum tempo. Eles tinham testemunhado o Jordão se abrir, Jericó cair, o sol parar, as vitórias sobrenaturais, mas a experiência pessoal com Deus não sustentou a sua fé. Isso quer dizer que aquele povo estava acostumado a viver por causa de uma liderança. Não tinha a sua experiência com Deus. Cuidado para você não viver a sua vida pendurado em alguém, pendurado na igreja, só no domingo, só na quarta. E aí, o que acontece segunda-feira, pastor? Segunda-feira eu sou outra pessoa. Na igreja, o pastor é o santinho. Na segunda, o pastor está olhando para tudo quanto é a mulher na rua. Não sou eu não, é outro pastor aí. Isso é um exemplo. Glória a Deus, Sheila está aqui. Porque também o pastor é tentado. Mas tem que comer 1 quilo de sal para dizer não ao pecado. Tem que comer também 1 quilo de sal para resistir. Porque as provações vêm. Mas o povo que tem que ter suas experiências com Deus. Sabe por que uma geração erra? Porque ela tem um líder, ela não tem mais uma liderança bíblica, cristocêntrica, ela não tem mais uma liderança que fala a verdade, e um povo que não busca a verdade. Um povo que vive por causa das migalhas que fala o pastor, que fala o líder. É por isso que quando eu cheguei uma vez, eu subi num ônibus vindo da Convenção Batista Brasileira, e aí eu cheguei assim, me assustei. Quando eu estou lá, e a irmã falou assim: vocês estão vindo aonde? Eu falei: estou vindo da Convenção Batista Brasileira, lá na Barra, pegando ônibus para São João de Meriti. Ela falou: vocês são crentes? Somos crentes. Ela falou: também sou. E aí ela começou a falar, daqui a pouco eu falei assim: mas a senhora é crente da onde? Ela: eu sou crente da igreja tal, não vou dizer qual igreja. Você imagina na tua cabeça aí que está de bom tamanho. Falei: mas o texto bíblico não diz isso não. Eu falei: aqui é tudo crente batista, ó. Tudo crente batista. Eu falei para ela assim: a senhora é dessa igreja? Sou. Mas o pastor falou isso lá. Eu falei: o pastor falou que está errado. Porque a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia não diz, por exemplo, não prova, não mostra a você que Deus vai te dar 4 vezes mais, que você vai prosperar. Mas uma igreja, um povo, uma liderança, uma geração erra porque, na verdade, segue a pessoas que não têm escrúpulo para pregar a palavra. Muda a palavra ao seu bel prazer. Ou uma igreja, ou uma geração que não tem uma direção. Jesus disse, ou melhor, o texto bíblico disse: meu povo erra porque não conheceis Escrituras. A culpa está aqui e está aí. Sabe por que esse povo de Israel aqui, e eles ficaram perdidinhos? Porque a sua experiência era na experiência do outro. Sabe por quê? Porque era bom ter um bom líder na frente, mas a minha vida com Deus ficou para segundo plano. É bom ter uma igreja, é bom ter um culto de domingo à noite, é bom eu estar presente domingo, mas e a minha segunda-feira, a minha terça-feira, a minha quarta-feira, a minha quinta-feira, a minha sexta-feira, o meu sábado? O que é do Senhor, na verdade? O que eu tenho visto? O que eu tenho feito
Quando não estou na casa do Senhor, porque quando nós estamos na casa do Senhor, nós ouvimos tudo de espiritual. A Bíblia é ministrada, o louvor é ministrado, você pode falar o que for, mas o louvor é bíblico, a palavra é bíblica, mas depois que sai daqui, essa geração tem vivido o que aí fora? Jesus está procurando uma geração que é uma geração que se doa para Ele, é uma geração perfeita na sua adoração, claro que tem pecado, claro que erra, mas é uma geração que é a mesma coisa dentro de casa, a mesma coisa que é dentro da igreja, a mesma coisa que é no trabalho, a mesma coisa que é no ponto de ônibus, a mesma coisa que está na presença do ímpio, é a mesma coisa que está na presença do crente, a mesma coisa que está na presença do irmão, é na presença de Deus. Que geração é essa? Nós estamos falhando porque a minha geração também falhou em passar o bastão, mas também tem uma geração também que não está querendo muita coisa. É uma geração que não está querendo nada com Deus. A gente fala, vamos orar. Orar para quê, pastor? Não muda nada. Deus não falou que ia mudar alguma coisa se a gente orasse. Deus não falou que ia mudar alguma coisa se a gente se consagrasse. Deus falou para a gente orar e para a gente jejuar. Por causa de mim e por causa de você. Porque quem jejua, crucifica a sua própria carne. Quem ora, crucifica o seu próprio eu. Porque tira da sua dependência e bota na dependência de Deus. Mas a Bíblia vai dizer... Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. Depois dela se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Eu posso dizer uma coisa para você aqui. Nós procuramos passar a palavra para você. Mas essa geração é uma geração que precisa se levantar, primeiramente. Depois dessa geração, essa geração de hoje, ela precisa se levantar. O que é uma geração de pé, irmão? Vamos começar por aqui. Se Deus procura uma geração hoje, será que Ele vai encontrar essa geração aqui de pé? Primeiro, ela precisa se levantar. A gente está muito acostumado a ficar no bem bom. Está tudo de bom tamanho, pastor. Outro dia eu ouvi uma irmã falar. A irmã falar não. A irmã ouviu o irmão falar. Eu dou dízimo para o pastor pregar. Misericórdia. Nem vem perguntar quem é, não. Mas aconteceu. Eu dou dízimo para ver o pastor pregar. Irmã, em nome de Jesus, vamos embora. Segue o fluxo. Aqui. Eu dou dízimo para ver o pastor pregar. Uai, isso é vida? Isso é vida cristã na presença de Deus? Importa quem está pregando, importa-se o que está pregando, não quem está pregando. Falei, miserável, pobre, cego, nudo, só Deus sabe o quantas vezes eu subo no púlpito, somo o púlpito, pedindo perdão, clamando a Deus para usar esse camarada aqui, que de vez em quando a cabeça está a mil, a semana toda, não paro um minuto, e aí quando eu vou pegar na Bíblia para ler, para estudar, 2 horas, 3 horas, e aí não entra nada na cabeça, porque minha cabeça está a mil, porque eu estou preocupado com um monte de coisa, e só Deus sabe quanto Ele pode me usar, e eu tenho que estar na dependência dEle para Ele me usar. Mas eu não sou super-homem, e eu não sou Deus. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, irmã, repreenda essa palavra que a irmã ouviu dentro da igreja, porque essa palavra não serve, porque essa geração não tem que procurar
o outro para se escorar a sua fé. Quem tem que ser crente somos nós. O pastor que aqui vos fala, prega a palavra. Mas se um dia pregar a palavra errada, que vocês veem que o pastor está pregando aqui, qualquer coisa que vai botar você para cima, satisfazer o seu ego, você pode contar que o pastor Fuli já está em outra vibe, já foi arrebatado, e Deus não vai deixar acontecer isso. Porque o que tem que ser pregado é a palavra. Mas que geração é essa que tem levantado? Uma geração, por exemplo, a palavra do Senhor se levantou, uma geração que não conhecia o Senhor, nem os olhos, nem as obras que ele havia feito por Israel. Não conhecia o Senhor. Falta de experiência. Falta de conversar. Falta de orar. Uma geração que não conhece o Senhor, essa geração aí. Essa geração... Ah, pastor, a geração Z? Não, não é a geração Z, não. É a nossa geração. Os velhos, os novos. Sabe que geração é essa? A geração do oba-oba. Vamos surfar na onda do oba-oba. A Bíblia vai dizer que essa geração não conhecia o Senhor. Você conhece? Você conhece a Deus? Já teve momentos que você teve dificuldade assim, você falou assim, Senhor, só o Senhor, e você viu Deus agir? Já teve momentos? Teve momentos que você chorou, que você falou assim, Senhor, eu não sei como resolver, mas aí você vê Deus resolvendo para você, isso é intimidade com Deus, isso é conhecer a Deus. Já orou, por exemplo? Orou para Deus não deixar cair manga no seu carro? E não cair manga no seu carro? Já orou? Uma geração que não conhece o Senhor é uma geração que sai da igreja hoje e vai pegar na Bíblia domingo que vem. Uma Bíblia que vai pegar na Bíblia domingo que vem e não tem poeira não, porque na casa de crente não tem poeira, é tudo limpo. Mas aí você pega, as folhas chegam a estar grudadas. Uma geração que não conhece o Senhor é uma geração que não ora. Uma geração que não conhece o Senhor é uma geração que está sendo apacentada pela internet. Que é uma coisa muito clara. O pastor da internet é melhor do que o meu pastor. Porque ele não te conhece. Eu ouvi isso. O pastor da internet é melhor do que o meu pastor. Aí o pastor falou assim, porque ele não te conhece, porque o dia que ele te conhecer, ele passa a ser o pior pastor. Não é isso? Uma geração de hoje que está sendo apacentada pela internet. Uma geração hoje que está sendo apacentada pelos vídeos. E não é errado você assistir vídeo, não. O problema é você assistir vídeo e não ler a Bíblia e não orar. O problema é você não ter a sua intimidade com Deus. A palavra do Senhor diz que essa geração se levantou, uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Isso quer dizer que eles não leram a Bíblia. Ninguém falou para eles. E aqui fica muito claro, porque Deus deu uma ordem ao povo de Israel, dizendo o seguinte: quando os seus filhos nascerem, sentem e conte tudo o que Deus fez a vocês. Esse povo não conhecia porque os pais também não falaram. Os pais hoje precisam falar de Deus para os seus filhos. Os pais hoje precisam de ser testemunho. Essa geração não conhecia Deus porque os pais eram omissos. Essa geração não conhecia Deus porque era mais fácil ficar na frente do celular do que ler a Bíblia. Ah, se a gente pegasse o tempo que a gente fica no celular e dividisse por 3, Deus já ia olhar e falar assim: meu filho, você já está se alimentando um pouco da minha palavra, mas 6 horas por semana
9 horas por semana no celular. Essa geração não conhece o Senhor. Meus amados irmãos, quando uma geração não conhece a Deus, o que acontece é que ela para até Deus levantar uma nova geração. Uma geração que não conhece a Deus é uma geração que perdeu a sua oportunidade de fazer a diferença nesse tempo. A palavra do Senhor diz que então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Uma geração que não conhece a Deus vai procurar o quê? Uma geração que não conhece a Deus vai fazer o quê? Fazer o que é mal diante do Senhor. Você lê Juízes capítulo 1 até o último capítulo de Juízes. Você lê os livros de Juízes todo. Você vai ver que Deus mostra na sua palavra um povo que ora está com Deus, ora está sem Deus. Ora adora a Deus, ora não adora a Deus. Eu queria nessa noite pensar com você. Que geração que nós pertencemos? E eu não estou dizendo de época. Eu não estou dizendo que a minha geração, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, que eu subia no ônibus e cantava louvores, pegava um balde para bater quando a gente ia para o retiro. Era diferente. A minha geração, por exemplo, graças a Deus, tem uma das coisas que me chama muita atenção, que eu me lembro, o dia que tive a oportunidade de ganhar um tênis e só tinha aquele tênis. Não é vergonha nenhuma, na nossa época era mais difícil você comprar um tênis, e eu só tinha um tênis. E aí o tênis sujou, lavei, não deu tempo de secar. E na minha geração eu não tinha problema nenhum. O tênis molhado, cheio de sabão, botei no pé, fui para a igreja. Cheguei lá, estava mais barro do que nunca. Uma geração hoje que não quer nem vir à igreja. Que por tudo fica em casa. Por tudo troca Deus. Irmãos amados, queridos, o tempo é de mudança. Sabe, eu não estou dizendo a minha geração foi melhor, como eu disse, teve vários 7-1, meu irmão. Tinha umas irmãs que eu falava lá assim, eu estou com saudade daquela irmã quando eu fui na minha igreja. Aí, tem certeza que está com saudade dessa irmã? Isso era fofoqueira pra caramba, fazia um inferno na igreja. Verdadeiramente, eu não sabia, era adolescente, não sabia o que acontecia. A igreja toda sabia o que ela fazia um inferno. Mas eu tinha uma geração, mas eu era aquele amor por Deus, onde as coisas de Deus queimavam. E não tinha dificuldade. Se é para descer, para ir para uma reunião dos embaixadores do rei, eu estou lá. Se é para um culto no lar, eu estou lá. Eu estava nos cultos nos lares. Jovens hoje não querem ir nos cultos. Que geração, irmãos? Que geração é essa que Deus tem chamado? E aí a gente fala assim, a nossa geração tem lenha para queimar, tem papel para queimar. Se continua desse jeito, tem papel para queimar. Deus quer uma igreja, uma geração que tenha lenha mesmo, uma geração pronta, preparada para queimar. Mas queimar por Deus, se esperta. O meu desejo nessa noite, eu ainda tinha mais coisa para falar, mas tem que acabar, porque eu estou aqui só na graça. É uma geração que nós precisamos mudar. Deus tem chamado, graças a Deus que Deus tem nos chamado ao arrependimento. Se arrependa. É tempo hoje de você se tornar o que você nunca foi na presença de Deus. É tempo hoje de se derramar para Deus. É tempo hoje de fazer a diferença na tua vida. É tempo hoje de ser o que Deus te chamou para ser, uma geração que vence, uma geração que avança, uma geração que vai passar o bastão para a próxima geração e dizer para a próxima geração, eu fiz diferente, eu adorei ao Senhor verdadeiramente, como foi Josué e Caleb.
A geração nossa precisa se levantar hoje e conhecer a Deus e viver para esse Deus. Vai vir uma próxima geração aí? E a grande pergunta é, diante de tudo que nós estamos vivendo, será que essa geração será a geração que não conhecerá a Deus? Nós não podemos ser essa geração, podemos mudar, podemos nos arrepender e voltar. Arrependa-te enquanto é tempo. Seja aquilo que Deus chamou você para ser. Entregue a Deus a sua vida, viva para Ele. Seja essa geração que Deus está procurando hoje, nesse tempo. Que Deus te abençoe. Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor. Deus cuide dessa nossa geração e faça a diferença em nós. Amém? Que Deus te abençoe. Chamar a palavra, dar a palavra à irmã Sônia, vai estar ministrando os anúncios. Me perdoe, eu estou prometendo a Deus que não vou passar do horário, mas 5 minutinhos, faz mal a ninguém. Se a gente estivesse no Maracanã. E olha que eu estou rouco, hein? Boa noite, igreja. Graça e paz. Culto no lar. Quinta-feira teremos culto no lar. É crente ou não? Não é crente? Tá. Não é crente o culto de quinta-feira, gente. Então, que a igreja possa estar presente, né? É Cantinho da Confiança. Nós temos lá o nosso Cantinho da Confiança. Não deixem de passar, não deixem de comprar, não deixem de ajudar, porque é para nossas crianças. Temos também o cantinho ali, ó, das canetas. E chaveiro, tá? Passa ali para ajudar o Ministério de Família. Curso para liderança de PGMs, depois da EBD. Todos os domingos, tá? Só tem isso, não. Dia 23, tarde de Jogos da Juventude. 30 e 31, conferência no Ministério de Família. Por favor, chame os seus vizinhos que não são cristãos, que não conhecem a palavra, tragam ele, vai ser bênção. Cantina, empadão de frango e pavê de chocolate. Não deixe de passar lá. Só enfatizando, tá, irmãos, o que a irmã Sônia já falou brilhantemente, nós temos ali somente 12 canetas e alguns chaveiros, tá, irmãos? O congresso está chegando, temos gastos, se cada um adquirir uma caneta, vai zerar, tá bom? E vai ser top. Dia 31, teremos o pastor Eliel do Carmo, tá? Dia 30, pastor Eliel do Carmo. Ele é um radialista, vai estar conosco, mas independente disso, é um servo de Deus. Então, irmão, traga visitantes, vamos lotar essa igreja, tá bom? Dia 31, teremos o pastor Luiz Siqueira e a pastora Aline, a sua esposa. São bênção, tá bom? Já nos abençoaram aqui no encontro de casais. Irmãos, tragam visitantes. E no final, a igreja estará oferecendo um bolo 0800. Tá bom? Então tragam visitantes, comprem caneta, não comprem batom, comprem canetas. Né? Caneta, chaveiro, leva um só, cada um leva um, tá bom? Queridos, nós estaremos no culto no lar, nos encontrando aqui às 18 horas, porque o culto no lar será lá em Oswaldo Cruz, ok? Ah, pastor, dá para ir? Pastor, tem que ser o culto longe. Irmão, nós estamos indo em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E essa família é uma família abençoadíssima. Já nos recebeu num culto no lar, pediu outro culto no lar, né? E eu gostaria que você fosse, né? Vamos chegar aqui 6 horas, 6h30 no máximo, sair daqui
É meia hora de viagem até lá, 7h30 a gente começa, 8h30 a gente termina e volta. E uma das coisas que eu estou mais amando nesse tempo é o culto no lar. E a gente está trabalhando para voltar para os lares. Você que não tem vindo domingo de manhã, faça um esforço. Nós vamos trabalhar com o PGM. A igreja vai estar trabalhando com o culto no lar. Vou começar um Casa de Paz terça-feira agora. Tem alguns irmãos que vão comigo já para começar um Casa de Paz. E o culto no lar. Mas a igreja vai trabalhar em PGM. Nós vamos abrir PGM na casa da igreja, no caso dos irmãos da igreja. E está sendo muito bom de manhã aqui, porque a gente está vendo que isso é bom. Né? A igreja precisa entender que a gente precisa voltar para os lares, tá bom? Deus abençoe, quero agradecer por aquela irmã abençoada lá. Obrigado, seja bem-vinda, tá? Que Deus abençoe. Ela disse assim, eu ia na minha igreja, mas eu vou vir aqui. Então tá bom, então entra aí, fica à vontade, né? Isso. O nosso casal aqui já é nosso, né? Isso, nós somos visitantes, mas foi bom vê-los novamente, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos nos unir em oração nesse momento, para a glória do Senhor. E não vá embora, vá lá na cantina, pode dar a mão aí ao seu irmão. Irmão José Carlos e irmã Daniela hoje estão pregando fora, para a glória do Senhor, né? E aí nós vamos orar. Fecha isso, dê as mãos e ore. Depois quando você soltar essa mão aí, você vai abraçar esse irmão e dizer que foi bom estar aqui nessa noite, tá bom? Feche teus olhos, oremos ao Senhor. Pai Santo, somos gratos. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por todo o movimento, tudo que foi falado. Que a tua palavra ministrada nessa noite, Senhor, ela produza frutos e frutos para uma eternidade. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Em especial, Senhor, entrega os enfermos da tua casa, aqueles que precisam, ó Deus, da sua intervenção. Senhor, entra com providência. Abençoe, Pai, e dê uma semana abençoada à tua igreja, Senhor. Aqueles que vão procurar emprego, aqueles que vão, ó Deus, ir aos seus trabalhos, que o Senhor coloque as suas mãos, que o Senhor abra as comportas dos céus e que o Senhor derrame as suas ricas bênçãos na vida do teu povo. Dê, ó Deus, uma semana de bênção, de paz, de comunhão, de leitura da tua palavra, de busca do Senhor. Seja uma semana diferente, Senhor, nesta manhã, nesta noite, Senhor, e nesta semana, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar. Muito obrigado. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e receba todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor nesta noite, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. Todos digam amém. Deus abençoe, abrace esse irmão.